meus avós, os pais do meu pai, são imigrantes que vieram para o Brasil no início do século XX. Como qualquer imigrante, trazem consigo uma história, trazem consigo a sua cultura, trazem consigo toda a sua vivência e a sua coragem de atravessar oceanos para começar uma vida nova. A trajetória da nossa família é muito influenciada pela posição do meu pai, de coragem do meu pai, que também rompe com a ideia lógica dos seus pais, da sua cultura, que quando vem, querem os filhos trabalhando. Meu pai se apaixona por comunicação e eu sou contaminado por esta paixão pela comunicação e tal, mas é uma família contaminada pela vontade de empreender, pela vontade de construir. Então essa é a história, né, que vem lá de José e de Rita Sirotsky, que eu não saberia dizer nem quantas pessoas hoje fazem parte desta raiz original. No final de 2015, uma coisa veio dentro de mim, de que eu tinha que começar a guardar algumas coisas que só estavam na minha memória. Eu imaginei que talvez um dia isso se transformasse em um livro. A ideia surge basicamente de uma vontade interior de deixar registrado, de deixar guardado, de deixar coisas que normalmente vão embora quando a gente não está mais aqui, que ficam na memória, que ficassem guardadas como uma espécie de um legado, especialmente para os meus filhos e para os meus netos. Foi quando eu conversei com a Niki Suzuki, que trabalhou comigo muitos anos na RBS, e conversando com ela, vamos fazer esse registro sem a preocupação de que vai publicar ou não vai publicar, vamos fazer esse registro. A Niki fez uma sugestão para mim, de, ao invés de formar uma equipe a partir de um jornalista, que seria o caminho natural, que eu pensasse num escritor ou numa escritora gaúcha, que conhecesse um pouco da nossa história, um pouco da história da nossa família, um pouco da minha própria história, mas que fosse independente, que fosse, né, uma pessoa que testada, né, testada realmente no mundo dos registros. E aí nós começamos a elencar os nomes. Surgiu o nome da Letícia nessa conversa. Conheci o trabalho da Letícia pelas crônicas que eu lia nos jornais, pela Casa das Sete Mulheres. E aí depois eu li um outro livro, chama-se A Ponte de Terepins, que ela narra a história do avô dela. Quando eu terminei A Ponte de Terepins, eu digo, é ela, porque é uma história familiar e uma história de um homem. E aí eu digo, não, é a Letícia, e foi assim que surgiu a Letícia, aí a gente se aproximou, e ela, eu até acho que irresponsavelmente, aceitou o desafio. Essa é a minha visão. Na verdade, foi o meu trabalho mais inusitado, né? Porque eu sou uma ficcionista, eu sou uma romancista. E pegar esse material humano e real e tentar dar para ele uma dimensão crível, mostrar que esses fatos são reais, que realmente aconteceram, né? Que isso é vida. Mas, ao mesmo tempo, trazer um olhar narrativo, que é o que eu sei fazer. No primeiro momento eu me preocupei, claro, porém é um desafio. Eu acho que a vida a gente tem que correr certos riscos. E eu sempre simpatizei muito com o Nelson. Porém, eu não tinha intimidade nenhuma com ele. Essa era a grande questão, a gente se dá bem, né? Porque é impossível você escrever um livro, né, sobre alguém ou um assunto que você não tenha simpatia. Quando a gente percebeu que tinha afinidade em comum, eu me tranquilizei, embora eu não soubesse exatamente como que eu ia construir essa narrativa, né? Uma narrativa que a gente foi construindo de encontros e bate-papos de horas e horas e horas, e eu deixei as coisas acontecerem. Não poderia saber como contar uma história sem antes conhecer essa história inteira, né? Meu olhar é um olhar de quem vê as coisas que estão acontecendo agora, mas não se esquece das coisas que já aconteceram. A Letícia entendeu a dimensão do projeto para mim, e entendeu a dimensão da história. Isso facilitou muito, porque quando eu vi no primeiro, no segundo encontro de narrativas, de decupação, de discussão, de o que fazer, eu estava contando coisas inimagináveis. Todas as pessoas têm a sua história. E a diferença faz essa história ser bem contada. E uma história bem contada sempre é maravilhosa. Sempre uma história bonita. Sempre... Não que só tenha coisas boas, não. Nenhum bom personagem só tem qualidades e só acerta. Esse personagem não existe, o leitor não consegue se vincular a um personagem feito. Nenhum ser humano tem essa característica. A forma que a Letícia transformou isso num livro, né, numa obra literária, a maneira com que
amarrou, costurou toda a história. Eu fiquei muito feliz com o resultado do oitavo dia e por isso também decidimos publicá-lo.